Olá, meu nome é Wesley Pérez e vou apresentar o trabalho intitulado Uma abordagem para corte de cargas em microrredes ilhadas. Esse trabalho é feito em parcerias com o professor Francisco Coelho, da Universidade Federal de São João del Rei, da qual também eu sou professor, com o professor Rafael Poubel, do Cefet-MG, e o discente Júnior Nascimento da Costa, aqui de São João del Rei. Microrredes são sistemas de baixa tensão compostos por geradores, distribuídos, podendo ser despacháveis ou não, sistemas de armazenamento, tais como baterias, e controladores, como por exemplo controladores de carga, que permitem aí fazer o corte de carga no sistema. Tá? Na operação ilhada, a microrrede ela tem a ausência de um gerador com capacidade suficiente para absorver as variações de carga e perdas no sistema, diferentemente do sistema quando operando de forma conectada à rede principal, que tem a frequência fixa. Numa operação ilhada, a microrrede ela terá sua frequência variando de acordo com a variação da carga e das perdas. Os geradores eles são conectados através de conversores de fontes de tensão, e esses conversores eles vão emular a queda de tensão e frequência, tais como as que ocorrem em geradores síncronos. A gente tem aqui então a curva de Drup, de queda de potência, a queda de frequência de acordo com a variação da potência ativa, a malha PF do sistema, onde a gente tem aqui a vazio a frequência FK asterisco, que é a frequência vazia do sistema, tá? E conforme a potência despachada, a potência terminal dos geradores, ela aumenta, a gente tem uma queda de frequência. Bom, todos os geradores operando em paralelo, eles podem ter diferentes frequência vazia, diferentes valores de queda, coeficientes de Drup, diferentes potências despachadas terminal, mas a frequência da microrrede, a frequência do sistema, ela é única para todos os geradores. Então, todos os geradores vão operar em paralelo na frequência da microrrede. Em contrapartida, na característica QV, que é a característica de Drup, de tensão, à medida que a potência reativa aumenta, a gente tem a tensão a vazio, o coeficiente de queda da malha QV, da curva QV, e a gente tem aqui a potência despachada reativa e a tensão terminal do gerador. Diferente da malha PF, a tensão terminal de cada gerador pode ser diferente. Isso é diferente lá do caso da malha PF. Uma vez que a frequência ela é uma variável de estado no problema de análise de microrrede ilhada, e uma vez que não existe uma barra infinita, um gerador com capacidade suficiente para absorver variações de carga e perdas, torna-se imperativo o desenvolvimento de metodologias específicas para análise de microrredes ilhadas, sendo que uma dessas metodologias é o fluxo de potência ótimo para minimização do corte de carga. Às vezes, ali durante a variação horária de carga, as unidades que estão disponíveis no sistema, elas não vão ter capacidade de fornecer toda a potência demandada pelos consumidores. Então, torna-se necessário fazer uma minimização do corte de carga, de forma que o sistema tenha uma operação econômica e que os valores, os parâmetros estejam dentro dos valores especificados por norma, frequência e tensão. A metodologia proposta ela é um fluxo de potência ótimo, em que a gente deseja minimizar uma determinada função objetivo, sujeito a restrições de igualdade, representado por h de x igual a zero, desigualdade, representada por h de x menor ou igual a zero, e de canalização, que representam os limites mínimo LB e máximo UB das variáveis de otimização do sistema.
E quais são essas variáveis no presente trabalho? São as tensões nodais, magnitude e fase, potências geradas, ativa e reativa, frequência da microrrede, tensões e frequências a vazio das unidades geradoras, ou seja, são os parâmetros lá da curva de queda, né? PF e QV, e também os coeficientes dessa queda, que é o SP e o SQ. A função objetivo ela é dada, né, pela minimização do corte de carga. Então a gente soma para cada barra do sistema, né, um parâmetro CK, que é um coeficiente de custo, que dá aí a prioridade de corte de carga, né, na determinada barra, vezes um alfa K, que é o montante de carga a ser cortado naquela barra K, vezes o PDK, que é a potência ativa na barra K, né? Esse coeficiente de custo aqui ele pode ser, por exemplo, setado para atribuir prioridades no corte de carga. Quanto maior, né, o índice de prioridade, né, ou seja, quanto maior esse CK, o programa tende a cortar menos carga nesta barra, né? As restrições de igualdade são as equações de balanço de potência ativa e reativa no sistema. Então, por exemplo, para a potência ativa, a gente tem um PGK menos alfa K vezes PDK menos o PK. Esse PK aqui é uma injeção, representa a injeção de potência, calculada com base na topologia e tensões nodais, né, do sistema. Y barra também, né, representando a topologia. Esse alfa K, então a gente observa que 1 menos ele vezes o montante de carga original, tá? Quando o alfa K é igual a 1, a gente tem o corte total de carga, e quando o alfa K é igual a 0, a gente tem a preservação da carga naquela barra, tá? A gente determina um alfa K para cada barra. E a mesma coisa a gente pode observar no balanço de potência reativa. A gente observa então que o corte ele é feito simultaneamente para potência ativa e reativa na barra. Aquelas retas que foram apresentadas anteriormente, elas podem ser descritas por duas equações, que são as equações que modelam a característica de Drup dos geradores, tanto a parte ativa quanto reativa. E por fim, a gente tem uma restrição de igualdade que garante a referência angular para o sistema, né? Uma das barras é setada como o valor zero. Restrições de desigualdade têm a ver com a curva de capacidade da máquina, representada aqui pela potência aparente, né? Ou seja, a potência gerada naquela máquina ela tem que ser menor ou igual à potência aparente em MVA dos geradores. E por fim, a potência ativa ela tem sempre que ser maior ou igual a zero para que não motorize, né, o gerador. Lembrando que a gente está trabalhando com geradores despacháveis, né, que são aqueles geradores baseados aí em microturbinas, né, é diferente dos geradores não despacháveis como os baseados em energia renováveis, né. Por fim, a gente apresenta as restrições de canalização, que é mínimo, né, os valores mínimo e máximo de cada variável, para a potência reativa, para o coeficiente de corte de carga entre 0 e 1, para a frequência da microrrede e para a tensão do sistema. E apresentamos também aqui os parâmetros, né, das curvas de Drup, que também são otimizados neste trabalho. A frequência a vazio, a tensão a vazio, né? Depois, os parâmetros de Drup da malha PF e da malha QV. O estudo de caso é realizado por uma microrrede de 32 barras, que é obtida a partir do ilhamento do sistema de distribuição de 33 barras, bastante utilizado na literatura. Então a gente tem aqui a abertura do disjuntor, né, do ramo, entre as barras 33 e 1. Então a gente ilha o sistema e a gente aloca aqui
3 unidades despacháveis, né? Nas barras 21, 25 e 24, tá? Adicionalmente, nos nós 23, 24, 29 e 30, a gente considera como industrial e os demais como residenciais e aplicamos uma curva de carga horária para cada um desses tipos, né? Industrial e residencial. Os dados das unidades geradoras, né? Elas variam aqui de 1,5 a 3 MVA, e a gente tem aqui também os limites de potência reativa que devem ser observados, que devem ser respeitados pelo fluxo de potência ótimo. A gente tem aqui também os parâmetros de mínimo e máximo a serem respeitados pelo FPO para a frequência da microrrede, para a tensão nas barras, para a frequência e tensão a vazio e coeficientes de drup. Vou observar aqui que a frequência da microrrede tem que estar entre 59,8 e 60,3 Hz. Tá? Efetuando a otimização horária, né, observando aqui que não existe um acoplamento entre essas horas, né, a gente simplesmente roda um FPO de forma horária, tá? A gente vê que a frequência ela permanece dentro dos limites aceitáveis, né? E ela em nenhum momento atinge o 59,8 mínimo, tá certo? O que nos leva a acreditar que o corte de carga ele ocorreu muito mais pela falta de energia, de potência reativa, né? Ou seja, a potência reativa bateu no limite da e aí você precisou fazer um corte, né? A FPO precisou fazer um corte maior de potência reativa, fazendo com que a potência ativa ficasse, né? A frequência ficasse acima do limite de 59,8. A gente tem aqui, então, a porcentagem de corte de potência ativa, que ficou aí na faixa dos 35% a 45%, tá certo? Bom, apresentou-se um FPO para minimização do corte de carga em uma microrrede ilhada. Os coeficientes de drup e os parâmetros a vazio foram considerados como parâmetros de otimização e foi realizada uma simulação horária 24 horas. Os trabalhos futuros focarão na consideração de sistemas de armazenamento, tá? E que permitirá que a gente acople a cada uma dessas horas e possa incluir também fontes de energia renovável. Muito obrigado pela atenção. Está aqui o contato para eventuais dúvidas.